A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui reunidos em mais uma escola bíblica dominical, a qual estaremos fazendo um comentário da lição de número 6, no dia 10 de maio de 2020, a lição que tem por título Um Chamado ao Arrependimento. É interessante, uma das coisas que me chamou muita atenção é a verdade aplicada, que fala sobre o caminho da restauração espiritual, passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, a confissão e arrependimento. É interessante que a verdade aplicada ela coloca que o caminho da restauração espiritual, a forma em que o homem pode se aproximar de Deus é através do reconhecimento da sua condição pecaminosa. E, consequentemente, quando reconhecemos os nossos pecados, obviamente, chegaremos a confessar e nos arrepender. Deus sempre quis se aproximar do homem. Deus sempre quis o homem perto dele. E essa lição, um chamado ao arrependimento, mostra a necessidade que nós temos, nos dias também atuais, de nos aproximarmos mais e mais de Deus. O texto de referência é o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, Salmo de número 51, no qual, quando Davi é confrontado pelo seu pecado de homicídio, de adultério pelo profeta Natã, Davi não usa a sua condição de rei para ali tentar calar o profeta Natã. Pelo contrário, ele ouve toda a indagação, todo o recado de Deus através do profeta Natã, e ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele cometeu um homicídio e um adultério. Ou, melhor dizendo, um adultério e um homicídio. Vemos que Davi, ele se quebranta diante do Senhor. E é esse contexto que Deus quer trabalhar comigo e contigo. Que nós venhamos ter o nosso coração contrito e quebrantado diante de Deus. Sabemos que os problemas, as circunstâncias, a adversidade são grandes. Os momentos são difíceis. Mas Deus quer encontrar um coração contrito e quebrantado. No tópico 1, ele faz um contexto histórico de todo o Salmo 51, no qual a angústia que foi causada pelo pecado e por esse sintoma da desobediência de Davi mostra como ele estava mal diante dessa situação. E é interessante que uma coisa que me chamou muita atenção no Salmo 51 é quando Davi pede para que Deus não afaste dele o seu espírito. Porque sem o Espírito de Deus, irmãos, nós não somos nada. Porque quando há arrependimento, há restauração. Davi sabia que para ser restaurado, ele precisava se arrepender. E no 1:1 fala sobre as transgressões de Davi, no qual a 2 Samuel capítulo 11 faz uma narrativa de toda a sua trajetória pecaminosa. Como ele conhece Batseba, como ele comete o ato de adultério, sabendo que ela é casada, e como ele, querendo esconder esse fato, faz com que Urias fosse à frente de batalha e morresse, fosse ele assassinado, achando que poderia ficar livre para ficar
com aquela mulher a qual ele desejava e aquela criança. Nós sabemos que todo pecado ele é acompanhado de uma consequência. Todo pecado, desde Gênesis capítulo 1, desde o princípio, cada ato pecaminoso teve uma consequência. E vemos aqui que com Davi não foi diferente. É interessante que nós vemos aqui também ele comenta sobre o fruto do pecado e o plano de Davi. Davi queria escapar. Davi achou que poderia escapar. Davi achou que poderia esconder o seu pecado. Mas não há nada oculto dos olhos de Deus. E no 1:2 fala o fruto do pecado e o plano de Davi. E em decorrência do ato pecaminoso, Batseba acabou engravidando e comunicou a Davi. E Davi então ele tenta resolver essa situação. E nós sabemos o desenrolar dessa história. Acaba com uma morte e acaba também com a morte do seu filho. Em 1:3 fala Natã, o profeta de Deus. Deus sempre tem os seus profetas. Não para envergonhar ou apontar pecado de A, de B e de C. Mas a função de um profeta é orientar o povo. É fazer com que o povo não ande por um caminho de pecado, um caminho tortuoso. E essa é a função do profeta. O profeta, ele está no nosso meio para nos ajudar, nos orientar. O profeta pode ser um pastor, o profeta pode ser um amigo bem-chegado que vai lhe aconselhar. O profeta pode ser um ente querido, um familiar, que no momento de indecisão, no momento de erro, vai nos orientar, vai nos ajudar. Essa é a função do profeta. Natã não estava ali para acusar Davi, não estava ali para condenar Davi, mas estava ali para orientá-lo. No tópico de número 2, o caminho do arrependimento. O primeiro caminho do arrependimento é o reconhecimento do pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. E quando reconhecemos a nossa condição pecaminosa, o próximo passo é a confissão. É confessar a Deus as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas fraquezas e nos arrependermos. E esse arrependimento vem acompanhado de um pedido de perdão. Precisamos pedir perdão a Deus por pensamentos, palavras, obras, atos, inúmeras vezes que cometemos falhas diante do Senhor. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O mais importante para cada um de nós, seres humanos, é reconhecer em que os nossos pecados que foram cometidos, eles foram perdoados na cruz do Calvário. Precisamos entender a diferença entre um pecador contumaz e um pecador redimido. O pecador contumaz, ele não se arrepende. Um pecador contumaz, ele peca hoje, peca amanhã e ele é reincidente em seus pecados. O pecador redimido é aquele que reconhece o seu pecado, é aquele que confessa o seu pecado e é aquele que pede perdão e se arrepende dos seus pecados. Por isso que nós somos pecadores redimidos. Essa é a diferença nossa do ímpio. Eu acho interessante porque ele pede perdão, mas a consequência do pecado o acompanhou.
O fato de pedirmos perdão a Deus não nos isenta da consequência daquele nosso ato. Os nossos pecados, eles são purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Mas a consequência desse pecado, ele vai refletir na nossa vida, nos nossos atos. E o pedido do salmista, o pedido de Davi, é que Deus não puna o povo, que Deus venha punir ele. E ele pede para que Deus não afaste dele o seu espírito. Para Davi, o mais importante é a presença de Deus. E para mim e para você, o mais importante precisa e tem que ser a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós nada somos, nós nada podemos. E é interessante que a maneira como Deus trabalha na vida de cada um, ela é totalmente diferente. Davi pede que não afaste dele a alegria da salvação. Nós não podemos perder, irmãos, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Aqui o comentarista pastor Gesiel Nunes Gomes, ele fala algo interessante. Eu gostaria de ler esse trechinho para os irmãos. Está aqui na parte azul, antes da conclusão, fala assim: perdão e gozo andam juntos. Ou seja, perdão e alegria andam sempre juntos. Almas que não foram perdoadas de seus negros e tristíssimos pecados são almas completamente entristecidas. Mas com o perdão de Deus vem o gozo espiritual, vem a alegria espiritual, administrado pelo Espírito de Deus. O gozo, a alegria é um fruto do Espírito. E ter gozo, alegria, é um mandamento do Espírito. Por isso que nós não podemos perder a alegria da salvação. Nós não podemos perder essa essência que é guardar a nossa salvação. Não nos entregarmos à condição pecaminosa. Não nos entregarmos ao pecado, mas nos dedicarmos à alegria da salvação. Davi recuperou a alegria da sua salvação. Davi recuperou a presença do Senhor. Davi recuperou o que ele tinha de maior e de mais precioso na sua vida, que era a presença de Deus. Que nesta lição possamos entender que não é só o fato de reconhecermos a nossa condição pecaminosa, mas reconhecermos principalmente quem é o nosso Deus. A grandeza, a soberania, o tamanho desse Deus. E na conclusão, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. O Salmo 51, ele trabalha com conscientização de realidade. Eu preciso entender que eu não sou perfeito. Eu preciso entender que eu erro e que você também erra. Eu preciso ter essa consciência da minha realidade pecaminosa, para que aí sim eu venha a ser despertado para o arrependimento e que eu possa buscar a restauração. Que nesta manhã, meus irmãos, nós possamos encontrar a verdadeira essência do Evangelho, que é reconhecer, que é se arrepender e que é ser restaurado. Que nesta manhã todos nós possamos ser restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você entenda
que o próprio Deus sempre despertou o povo para o arrependimento. Nós vemos ao longo de toda a Bíblia, se o meu povo se humilhar e orar e buscar ao Senhor, o Senhor virá com uma chuva serôdia e vai restaurar a cada um de nós. Nós precisamos entender que o erro de hoje não pode ser o erro de amanhã. Que o erro de hoje pode ser transformado e sermos restaurados para que não venhamos insurgir no mesmo erro amanhã. Meu querido, minha querida, que esta manhã, esta palavra fique dentro do seu coração e da sua mente e que você possa ser ricamente abençoado com esse chamado ao arrependimento e que possamos ser canais de Deus para que outros também venham alcançar este mesmo arrependimento que eu e você alcançamos. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus e desde já agradecer ao pastor Rubem pela oportunidade, ao superintendente da escola dominical, presbítero Sidney, diácono Aristeu, por esta rica e abundante oportunidade. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.